E aí, pessoal, como é que vocês estão? Review de hoje é um review muito especial. É uma publicação que é uma parte do quê? Da dogmática reformada do Luiz Berkoff. Isso mesmo, a dogmática do Berkoff, a perdida dogmática do Berkoff. Sim, porque todos conhecem esse livro aqui, ó, A Teologia Sistemática do Luiz Berkoff. A Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, muitos dizem que essa daqui é que é a dogmática do Berkoff, mas não é. A dogmática do Berkoff, na realidade, ela é sim este livro, mas esse aqui, ó, A História das Doutrinas Cristãs. Então nós temos uma parte da dogmática do Berkoff, que é a Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, publicado pela editora Cultura Cristã, tá bom? Depois que a Luz para o Caminho, né? A LPC virou quintal de um pastor aí, né? De um certo pastor, muito bom por sinal. Veio pela editora Cultura Cristã. E a História das Doutrinas Cristãs, que seria o volume 1 da dogmática do Berkoff, vem pela editora PES. E é esta obra que nós vamos fazer review hoje. História das Doutrinas Cristãs de Luiz Berkoff. É a história do pensamento cristão. É a história de tudo que nós conhecemos como palavra de Deus está aqui. Nossa, pastor, mas um livrinho desse tamanho, vocês vão ver que isso daqui é um canhão, pessoal. Então vamos lá. História das Doutrinas Cristãs de Luiz Berkoff. Vamos conhecer essa obra, que eu sei que é isso que vocês estão querendo. Deus abençoe. Vamos lá, vamos ver essa beleza. Bom, pessoal, aqui está História das Doutrinas Cristãs, que é o objeto do nosso review de hoje. E por que a teologia sistemática do Berkoff está aqui? Porque é o material mais famoso dele em português. Tá? Inclusive é o livro que nós estamos usando no nosso especial para os mantenedores, tá? Nas aulas que nós estamos fazendo toda segunda-feira, especial para os nossos mantenedores. Então, Teologia Sistemática do Luiz Berkoff. Tá? Porque ela está aqui não só porque é a mais famosa obra dele, mas por causa disso. Por quê? Porque as duas são o quê? São a dogmática teológica do Berkoff. Então, esse daqui seria o primeiro volume e essa daqui o segundo. Essa aborda a história das doutrinas, a evolução das doutrinas, e aqui a teologia sistemática propriamente dita. Outra coisa, o pessoal gosta muito de falar sobre a história da teologia cristã, do Roger Olson. É um livro maravilhoso, mas a qualidade teológica desta obra da PES é bem melhor. É um livro bem menor, não tão. Esse daqui é mais exaustivo, esse daqui é bem mais exaustivo, mas a qualidade do conteúdo desse aqui é único. Tá? Isso que nós vamos ver. Por isso que ele está aqui, do Olson. Então vamos lá. História das Doutrinas Cristãs, do Luiz Berkoff. Não, História das Doutrinas Cristãs. Tradução do Gordon Shaw e do João Marques. Aqui a gente tem todo um sumário, então, dividido, um sumário bem detalhado, tá bom? Ó, o assunto da história do dogma, tarefa da história do dogma, método e as divisões da história do dogma, desenvolvimento da história do dogma. Aí vem o desenvolvimento doutrinário e preparatório. Aqui é uma introdução geral, tá? Tudo isso aqui, da 15 até a 20, até a 32, é introdução ao dogma, introdução às doutrinas cristãs, tá? Aí a gente vem aqui, ó, desenvolvimento doutrinário preparatório, os pais apostólicos e as suas perspectivas doutrinárias, perversões do evangelho, movimentos reformadores na igreja, apologetas e o começo da teologia da igreja, pais agnósticos, pais alexandrinos, o monarquianismo, aí vem a trindade, a controvérsia trinitariana, aqui tem Ário, a gente vai encontrar gnósticos aqui, ó, os pais antignósticos, tá? Por quê? Porque a origem do gnosticismo, ó, perversões gentílicas, gnoses. E aí vem, ó, aqui, ó, a doutrina da Trindade na teologia posterior. Aí vem a doutrina de Cristo, as controvérsias cristológicas, discussões cristológicas posteriores. Aí vem a doutrina do pecado, da graça e doutrinas afins. A gente tem tudo isso aqui, ó. A antropologia do período patrístico, as doutrinas pelagiana e agustiniana do pecado e da graça, antropologia da Idade Média, antropologia do período da Reforma, ideias antropológicas dos tempos pós-reformados. Aí vem a doutrina da expiação ou da obra de Cristo. Então o que acontece? Ele vai contar a história como se consolidou a teologia cristã. O volume originalmente intitulado Dogmática Reformada agora aparece com um novo título, A História das Doutrinas Cristãs.
obras sobre o desenvolvimento gradual da história da verdade teológica da Igreja de Jesus Cristo, geralmente surgem ao lado das que tratam de teologia sistemática, assim se destacando como obras distintas. Julgou-se melhor seguir essa prática, pois frisa a qualidade que, afinal de contas, a história do desenvolvimento do pensamento cristão na Igreja é um estudo distinto. Apesar de ser um estudo distinto, porém, não é um que os estudantes de teologia possam se dar ao luxo de negligenciar. O estudo da verdade doutrinária, a parte de seu fundo histórico, leva a uma teologia truncada. Já houve muito disso no passado, e mesmo no presente se vê muito disso. O resultado foi uma compreensão errônea de uma avaliação incorreta da verdade. Não houve apreciação do fato de que o Espírito Santo guiou a Igreja na interpretação e no desenvolvimento da verdade como ela é revelada na Palavra de Deus. E aí vai. Então a gente vem, nota de esclarecimento. É norma da PES usar a letra I maiúscula nas suas publicações quando se refere à verdadeira Igreja de Cristo, em sua totalidade. Também usamos o I minúsculo em todas as referências à igreja numa determinada localidade. Em particular, usamos minúsculas em toda alusão à Igreja Católica ou quando as palavras a igreja se referem a esta entidade, pois não a consideramos uma igreja verdadeiramente cristã, muito menos a igreja. Não é sempre fácil saber a que igreja Berkhoff está aludindo, portanto, é provável que tenhamos errado em certas ocasiões. Semelhantemente, usamos E maiúsculo ao nos referirmos aos evangelhos ou ao Evangelho de João, e etc. Conservamos E minúsculo para as mensagens anunciadas, que se chama Evangelho. Então, introdução geral, o assunto da história do dogma. A história do dogma não se preocupa com a teologia em geral. Trata primariamente de dogmas no sentido restrito do termo, e só em sentido secundário aborda as doutrinas que ainda não receberam a sanção eclesiástica. O significado da palavra dogma. A palavra dogma se deriva do termo grego dokein, no qual, na expressão dokein moi, significa não só parece-me ou agrada-me, mas também determinei definidamente algo de modo que para mim é fato estabelecido. Dogma chegou a designar uma firme resolução ou um decreto, especialmente de forma pública. Era termo aplicado a verdades indiscutíveis da ciência e estabelecidas convicções filosóficas, que são tidas como válidas, a decretos governamentais e doutrinas religiosas oficialmente formuladas. A Bíblia usa o vocábulo como designação de decretos governamentais na Septuaginta, das ordenanças do Antigo Testamento, sempre com base bíblica aqui, tá? E o engraçado é que as bases bíblicas aqui, por exemplo, Esther 3:9, não estão abreviadas. Ordenanças do Antigo Testamento e das decisões da Assembleia de Jerusalém, Atos 16:4. Apesar de não ter sido o uso bíblico do termo, e sim filosófico, que originou o seu significado posterior na teologia, mesmo assim o seu uso em Atos 16:4 indica pontos de semelhança com seu uso posterior na Igreja. É verdade que a Assembleia de Jerusalém não formulou doutrina, mas regulamentou a vida ética da Igreja. Contudo, a sua decisão foi motivada por uma controvérsia doutrinária. Teve vínculos doutrinários e não serviu apenas de aviso, mas foi injunção positiva e dotada do quê? De sanção eclesiástica. Então, a origem e o caráter dos dogmas, a tarefa da história dos dogmas, as suas pressuposições, métodos e divisões da história do dogma, método de tratamento, desenvolvimento da história do dogma, e aí vem, agora o que eu quero vir aqui, os pais, já no capítulo 5, os pais apostólicos e suas perspectivas doutrinárias, escritos atribuídos a eles. Os pais apostólicos são os pais que se supõe terem vindo antes da morte do último apóstolo, sobre os quais se diz que alguns foram discípulos dos apóstolos, a quem são agora atribuídos os mais antigos escritos cristãos existentes. Há 6 nomes especiais que chegaram até nós, a saber, Barnabé, Hermas, Clemente de Roma, Policarpo, Papias e Inácio. O primeiro é geralmente considerado, embora
com evidência duvidosa, o mesmo Barnabé que se tornou conhecido como companheiro de Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele é tido como autor de uma epístola fortemente antijudaica e genuinamente incerta. Hermas seria supostamente a pessoa mencionada em Romanos 16,14, embora com bases insuficientes. Ou seja, a questão aqui falando de Barnabé não é fonte confiável. E a questão de Hermas também não tem tanta fonte citando que é a mesma pessoa de Romanos 16,14. A obra Pastor de Hermas, que lhe é atribuída, contém uma série de visões, mandamentos e símiles. É trabalho de autenticidade questionável, embora lhe tenham dado grande valor na igreja primitiva. Clemente de Roma pode ter sido colega de trabalho de Paulo, referido em Filipenses 4,3. É comumente apresentado como bispo de Roma, embora possa ter sido, e mais provavelmente o foi, apenas um influente pastor ali. Foi autor de uma epístola aos Coríntios, que contém injunções morais em geral e exortações especiais, motivadas por discórdias dentro da igreja de Corinto. Alguns também duvidam da autenticidade dessa epístola, embora sem boas razões. É provavelmente o mais antigo dos genuínos remanescentes da antiga literatura cristã. Policarpo geralmente é designado de bispo de Esmirna, mas Eusébio alude a ele mais corretamente como aquele bendito e apostólico presbítero. Foi discípulo de João e escreveu uma breve epístola aos Filipenses, a qual consiste principalmente de exortações práticas na linguagem das Escrituras. Papias, chamado bispo de Hierápolis, foi contemporâneo de Policarpo e talvez tenha sido também discípulo de João. Aí fala de Justino Marte, de Agoneto, características formais do seu ensino, conteúdo real dos seus ensinos, perguntas para estudo posterior. Sempre tem perguntas aqui, tá? Perversões do Evangelho. Olha que coisa interessante. No segundo século, a religião cristã como nova força no mundo, a qual se revelou, a própria existência da igreja se viu ameaçada pelas perseguições do Estado. As primeiras perseguições foram de origem inteiramente judaica, pelo fato da igreja estar principalmente confinada à Palestina e do governo romano, por algum tempo, considerar os seguidores de Cristo uma seita judaica e, portanto, julgar a sua religião como uma religio lícita. Todavia, ao se tornar patente que o cristianismo reivindicava ter um caráter universal, pondo assim em perigo a religião oficial, a que quase todos os cristãos desconsideravam os negócios do Estado e se recusavam a participar do culto idólatra dos romanos, especialmente do culto ao imperador, então o governo romano lançou uma série de perseguições que ameaçaram a própria existência da igreja. Ao mesmo tempo, o cristianismo sofreu muitíssimo devido aos ataques por escrito de algumas das mentes mais argutas da época, como Luciano, Porfírio e Celso, homens de mentes filosóficas que lançaram as suas invectivas contra a religião cristã. Os argumentos deles são típicos da oposição filosófica ao cristianismo, através dos séculos, e com frequência nos fazem lembrar os argumentos empregados pelos filósofos racionalistas e pela alta crítica da atualidade. Contudo, por grandes que fossem essas ameaças vindas de fora, havia perigos ainda maiores que ameaçavam a igreja internamente. Essas últimas consideravam de diferentes modalidades de perversão do evangelho. Perversões judaicas, perversões gentílicas, gnoses gentílico-cristã, olha só. Os ensinos principais do gnosticismo, perguntas para estudo posterior. Movimentos reformadores da igreja, Marcião e o seu movimento de reforma. Seu caráter e propósito. Marcião era nativo de Ponto, Sinope, e foi expulso de casa, aparentemente por motivo de adultério, indo para Roma cerca de 139 d.C. Ele nos é apresentado como um homem de zelo profundo e de grande habilidade, que labutava no espírito de um reformador. A princípio procurou sujeitar a igreja à sua maneira de pensar, mas não conseguindo êxito em sua obra reformista, sentiu-se constrangido a organizar os seus seguidores numa igreja separada, buscando aceitação universal para os seus pontos de vista através da ativa propaganda. Com frequência ele tem sido classificado como gnóstico. Entretanto, a precisão dessa classificação é atualmente posta em dúvida. Lufs diz que a declaração de Hahn, Marcion
perperam gnósticos vocatur, vai ao âmago da questão, pois ele tinha um propósito soteriológico e não cosmológico. A fé, não o conhecimento, ocupava o lugar de destaque no seu sistema. A reforma dos montanistas, perguntas aqui já tem pergunta para estudo posterior. Os apologetas e o começo da teologia da igreja. Tarefa dos apologetas. Pressões externas e internas requeriam definições claras e defesa da verdade. E isso deu origem à teologia. Os primeiros pais que assumiram a defesa da verdade são, por essa mesma razão, chamados apologetas. Os mais importantes entre eles foram Justino, Taciano, Atenágora e Teófilo de Anticoia. Dirigiam as suas apologias em parte aos governantes e em parte ao público inteligente. Seu objetivo imediato era suavizar a atitude das autoridades e do povo em geral para com o cristianismo. Buscavam conseguir isso exibindo seu verdadeiro caráter e refutando as acusações assacadas contra os cristãos. Mostravam-se particularmente solícitos em tornar a religião cristã aceitável diante de classes educadas, frisando a sua racionalidade. Com isso em mira, expunham-na como a mais elevada e segura filosofia. Davam ênfase especial a grandes verdades da religião natural, Deus, a virtude e a imortalidade, e se referiam à religião cristã como cumprimento de todas as verdades que se acham no judaísmo e no helenismo. Olha só. Sua construção positiva da verdade, a significação dos apologetas na história do dogma, e aí a gente vem os pais antignósticos. Dos apologetas, passamos naturalmente para os pais antignósticos que os sucederam. 3 deles se destacam com maior proeminência. Pais antignósticos. Irineu é o primeiro que vem para o foco de nossa atenção. Ele nasceu no Oriente, onde se tornou discípulo de Policarpo, mas passou a maior parte de sua vida no Ocidente. A princípio, foi presbítero e mais tarde se tornou bispo de Lyons. Aí tem Hipólito e Tertuliano, olha só. As doutrinas sobre Deus, o homem e a história da redenção. Suas doutrinas sobre a pessoa e obra de Cristo. Suas doutrinas sobre a salvação, a igreja e as últimas coisas. Os pais alexandrinos, Clemente e Orígenes, representam a teologia oriental, mais especulativa do que a do Ocidente. Ambos foram mestres influentes na escola de catequese de Alexandria. Clemente não era cristão ortodoxo do mesmo porte de Irineu e Tertuliano. Não subscrevia a regra de fé, tanto quanto eles, mas seguia os passos dos apologetas, porque procurava entretecer a filosofia da época, tal como a entendida na tradição cristã, e às vezes, praticamente, substituía a primeira pela última. Suas doutrinas sobre Deus e o homem, suas doutrinas sobre a pessoa de Cristo, suas doutrinas sobre a salvação da Igreja das Últimas Coisas, monarquianismo, a doutrina da Trindade, a controvérsia trinitariana, pessoal, tá? A controvérsia trinitariana, que chegou ao clímax no conflito entre Ário e Atanásio, teve suas raízes no passado. Os pais da igreja primitiva, conforme vimos, não tinham ideias claras sobre a Trindade. Alguns deles concebiam Logos como razão impessoal, que se tornara pessoal no momento da criação. Outros, porém, consideravam-no como pessoal e coeterno com o Pai, participante da essência divina, embora lhe atribuíssem certa subordinação ao Pai. O Espírito Santo não ocupava um lugar importante nas discussões deles. Aludiam a ele primariamente em conexão com a obra de redenção aplicada aos corações e à vida dos crentes. Alguns o consideravam subordinado não somente ao Pai, e sim também ao Filho. Tertuliano foi o primeiro a declarar claramente a tripessoalidade de Deus e a manter a unidade substancial das 3 pessoas, mas não chegou a exprimir de forma clara a doutrina da Trindade. Enquanto isso, entrou em cena o monarquianismo, com a sua ênfase sobre a unidade de Deus e a verdadeira deidade de Cristo, ficando assim negada a Trindade no sentido mais próprio do termo. Tertuliano e Hipólito combateram tais pontos de vista no Ocidente, e Orígenes desferiu contra eles um golpe decisivo no Oriente. A natureza da controvérsia, Concílio de Nicéias, consequências, a doutrina da Trindade na teologia posterior. A doutrina da Trindade na teologia latina. A teologia posterior não acrescentou nada de importante à doutrina da Trindade, mas houve desvios e, com consequência, reafirmações da verdade.
Rosselino aplicou a teologia nominalista de que os universais são apenas concepções subjetivas da Trindade, e assim procurou evitar a dificuldade de combinar a unidade numérica com a distinção de pessoas em Deus. Ele considerava as três pessoas da deidade como três indivíduos essencialmente diferentes, os quais só poderiam ser declarados um de modo genérico e apenas de nome. Olha só. Doutrina da Trindade no período da Reforma, doutrina da Trindade pós-período da Reforma, e aí a gente vem a doutrina de Cristo, as controvérsias cristológicas, a posição de Agostinho sobre o pecado e a graça, a posição de Pelágio sobre o pecado e a graça, controvérsias pelagianas e semi-pelagianas, antropologia na Idade Média, as ideias de Gregório o Grande, controvérsia gottschalkiana, atribuição de Anselmo, peculiaridade e antropologia católica, antropologia do período da Reforma, posição de Sociniano, antropologia arminiana, posição do Sínodo de Dort, posição da escola de Salmur, perguntas para estudo posterior, né? Como sempre, olha, aí a gente vai. Soteriologia do período patrístico, soteriologia dos 3 primeiros séculos, soteriologia dos séculos restantes do período patrístico. Cara, essa parte aqui de soteriologia, a gente entende muito a questão que dizem que Calvino apenas copiou Agostinho. A evolução teológica que é apresentado aqui é fenomenal. Perguntas para estudo posterior. Soteriologia do período escolástico, concepção escolástica da graça, concepção escolástica da fé, concepção escolástica da justificação e do mérito, soteriologia da reforma e pós-reforma, a ordem luterana da salvação, a ordem reformada da salvação. Você quer saber a diferença entre luteranos e reformados? Está aqui. A ordem arminiana da salvação, concepções secundárias da ordem da salvação, antinomiana e mística, tá? Ó, a doutrina da igreja, os sacramentos, a doutrina da igreja no período patrístico, na Idade Média, durante e após a Reforma, a ideia luterana, a ideia anabatista, a ideia reformada, ideias divergentes pós-reformadas, doutrina dos sacramentos, ordenanças, o batismo, a ceia, e aí a doutrina das últimas coisas, que vem o estado intermediário, segunda vinda e a esperança milenar, a ressurreição, o juízo final e os galardões finais. E aí vem uma boa bibliografia, tá bom? Índice de nomes, índice de assuntos. Bom, pessoal, essa foi a História das Doutrinas Cristãs do Louis Berkhof, que inclusive, caso vocês não saibam, a gente está fazendo um especial para os mantenedores do Nascido de Novo. Isso mesmo, os mantenedores, aqueles que ajudam a gente a manter o preço do nosso curso de teologia baixo. Nós vamos estudar esse ano todas as publicações desse grande teólogo reformado, do Louis Berkhof. Primeiro nós estamos estudando a Teologia Sistemática e o Manual de Doutrinas Cristãs. Depois nós vamos para a História das Doutrinas Cristãs, também do Berkhof, nós vamos aprender, tá bom? Então o ano inteiro nós vamos estudar Berkhof. Então eu não preciso nem dizer se eu recomendo essa obra aqui, né, pessoal? Nem dá para dizer o que eu acho dessa maravilha. É uma obra fenomenal, uma obra maravilhosa que merece mais atenção aí do nosso mundo teológico, tá bem? Lembrando que esses materiais também são materiais didáticos do nosso curso Bacharel Livre em Teologia. Isso mesmo, a gente procura, pessoal, essa biblioteca que vocês veem aqui atrás, esses materiais que eu mostro para vocês, não são materiais apenas para servir de cenário. São materiais que nós usamos para montar aulas para vocês do nosso curso Bacharel Livre em Teologia. Sim, é um curso que ele vai do básico ao avançado, que te ensina como estudar corretamente a palavra de Deus, extrair corretamente a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, como Deus nos deu a sua palavra, como Deus nos deu a Bíblia. Esse material aqui, ó, é material didático do nosso curso Bacharel Livre em Teologia. E vocês estão vendo toda essa biblioteca aqui atrás? Então, essa biblioteca ela não é apenas para uso pessoal do pastor Raul, mas ela é matéria-prima, é daqui que a gente tira o conhecimento. Para quê? Para o nosso curso Bacharel Livre em Teologia. A gente aprende, a gente estuda a fundo cada linha desse material para elaborar as melhores aulas para você no nosso Bacharel Livre em Teologia, que é um curso que vai do básico ao avançado da teologia, que vai te ensinar o que é a Bíblia, suas divisões, o seu conteúdo, vai te ensinar como Deus nos deu a Bíblia, ou seja, como ele se revelou para a gente,
vai nos ensinar a extrair corretamente o conteúdo bíblico, aplicar, como aplicar e o que aplicar na nossa vida e, lógico, a transmitir esse conhecimento. Um curso de 14 módulos com 86 matérias, com certificado, histórico escolar e credencial de teólogo. Isso mesmo. E um curso também que traz o que é acesso vitalício, ou seja, o seu acesso nunca expira, mesmo depois que você se formar. Vamos supor que você termina o curso em 2 anos. O seu usuário e senha continua válido para você poder ter acesso a todos os updates que esse curso sempre está tendo. Então, o nosso curso é um verdadeiro programa teológico continuado para você. E se isso já não fosse suficiente, você ainda ganha um curso de capelania cristã, que capelania é o quê? Aprender a dar apoio espiritual cristão para quem precisa, para quem está em situação de risco, situação de vulnerabilidade, tá bem? O curso ele custa R$ 196,97, mas se você clicar, e mais nada, tá? É pagamento único. E se você clicar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no link que está aqui embaixo, você vai pagar só R$ 177,23 e mais nada no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Então, vem estudar com a gente, vem fazer parte do Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.